Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Segundou, dia da gente falar de ambiente corporativo e neurociência, entender como é que a gente pode ajudar esse universo tão complexo que são as relações humanas dentro das organizações. Então, aqui no nosso quadro Inspiring Brains, a gente quer usar a neurociência para te inspirar, você que é líder ou você que trabalha em uma organização. Senta aí que nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento humano e a perspectiva de como que as organizações podem usar os trunfos do conhecimento que a neurociência tem sobre esse tema para amplificar seus resultados, porque no final das contas todo mundo olhando lá para o bottom line, mas esquecendo que o resultado se dá através das pessoas, né? E o tema que eu queria tratar hoje é justamente sobre alguma dissonância que eu vejo acontecer entre aquilo que a empresa divulga como sua visão, como sua missão, como seus valores, e aquilo que acontece na prática das organizações. E olha, isso não é alguma coisa que eu aprendi ou percebi há pouco tempo, não. Desde que eu iniciei com o meu trabalho junto às empresas, como palestrante, depois como treinadora nos workshops que a gente dá, e depois mesmo como consultora, analisando processos e compreendendo as dinâmicas da gestão de pessoas, eh, esse problema vira e mexe, volta para a pauta. Por quê? Porque é muito comum as empresas projetarem, através do seu RH, através do seu board, através do seu grupo diretivo, uma cultura que se espera ser praticada, que se espera ser levada em consideração. E essa cultura geralmente é mobilizada por missão, por valores, por visões de mundo que são nobres. As pessoas realmente se debruçam para tentar entender como é que aquela organização contribui com o seu entorno, contribui com os seus clientes, contribui com os seus fornecedores. Então, assinam tratados de compromissos, né? Então, teve um movimento aí, por exemplo, que a ONU Mulheres capitaneou, onde as empresas, grandes empresas, assinavam um acordo de eh, melhorar todas as condições para que as mulheres assumissem lideranças e todas as condições para que a licença maternidade e a licença paternidade tivessem um pouco mais de balanço. E esses tratados, né, esses compromissos são acordos, são assinados, e lá mesmo, no frigir dos ovos, muita coisa deixa a desejar, né. Especialmente por quê? Especialmente porque as empresas trabalham ainda muito com, uma visão que acaba produzindo muita pressão, muita emergência, muita prioridade, muita correria, para falar a verdade, né. E muito pouca capacidade de planejar e colocar em plano, né, em colocar em execução seus planos. Hã Até mesmo por conta da velocidade com que as coisas estão mudando, as empresas cada vez dedicam menos tempo para planejamentos estratégicos de longo alcance. E ok, faz sentido, porque as coisas estão mudando com tamanha velocidade, que qualquer plano que a gente tivesse feito, quem sabe em 2019, teria capotado em 2020, e 2020 teria capotado em 2021, porque até mesmo a nossa capacidade de prever ou de entender como é que as coisas vão se movimentar tem ficado cada vez menos poderosa, né? Eu entendo tudo isso. Mas alguns dados, inclusive um experimento bem marcante, me faz pensar que essa pressa, esse, essa emergência, essa correria, essa pressão, ela gera uma porção de efeitos colaterais que muitas vezes as lideranças, as organizações não percebem. Então, eu vou pegar um exemplo, tá? Mas eu conheço alguns que me mostram e que vão me trazendo uma tendência de que isso realmente é verdade, que isso realmente é preocupante. Teve um experimento que foi feito com grupos, né, de pessoas que iam ouvir, né, ouviam durante um certo tempo uma palestra, uma fala sobre o bom samaritano, né, que é uma parábola bíblica, falando justamente sobre a necessidade de ajudar, de apoiar as outras pessoas, de apoiar especialmente os diferentes, né? E depois que as pessoas saíam dessa fala, elas eram orientadas a se apresentar num outro lugar, mas foram dadas consignas diferentes para 2 grupos. Para um grupo foi dito assim:
Você precisa chegar nesse lugar rapidamente, você tem prazo para chegar, o quanto antes você chegar é melhor, por favor, se apresse para chegar nesse lugar. E o outro grupo foi dado a eles a possibilidade de se deslocarem naturalmente, né, simplesmente irem. Foram dada orientação, vocês vão se deslocar para tal lugar, e as pessoas simplesmente se deslocavam sem nenhuma pressa, sem nenhuma pressão. Só que, no caminho, essas pessoas enfrentavam, né, encontravam uma pessoa em dificuldades precisando de ajuda. Veja, eles tinham acabado de ouvir falar do bom samaritano. A gente poderia dizer que tinha aí um priming, uma marcação implícita, né, de de ajudar, de apoiar as pessoas. Só que olha só, aquele grupo que foi orientado a ir rápido, a chegar rápido, a a realmente obedecer ali um tempo, uma prioridade, uma emergência, não paravam para ajudar. E as pessoas que foram orientadas a se deslocar naturalmente, paravam para ajudar. Então, veja, o discurso do bom samaritano, ou da conversa que foi feita a respeito do quanto é legal, do quanto é oportuno, do quanto é importante a gente estar apoiando e estar ajudando as pessoas, perde completamente o seu efeito quando você sobrepõe a isso um regramento que, que é imperativo, que gera uma motivação extrínseca no indivíduo, que vai acabar atropelando todas as possíveis motivações extrínsecas introjetadas, né, que é a gente ouvir coisas e introjetá-las como sendo valores nossos, ou até mesmo motivações intrínsecas, super valorosas, que têm a ver com as crenças, os valores dessas pessoas. Então, às vezes, você seleciona pessoas que têm um discurso muito importante sobre como trabalham em grupo, aí numa dinâmica que você faz ali durante a seleção, ela vai super bem, ela apoia, ela é colaborativa, ela consegue liderar sem oprimir. Só que aí não vamos ver no frigir dos ovos do cotidiano de uma organização que vive sob pressão, e essa pressão é feita com uma tentativa de produzir mais resultados, né? A pressão é feita com o objetivo de entregar mais. O que você vai ver é um monte de gente correndo, né, buscando os seus resultados independentemente desse processo colaborativo. Então, pouco importa como que você produz o texto que vai, né, na cultura, nos valores da organização, se você está dando mensagens dúbias, se você está provocando essas inconsistências do comportamento. Por quê? O comportamento humano ele é uma resultante de muitos vetores de força. Só que uma palavra da liderança, ou uma cobrança, ou uma meta, ou algum bônus associado a algum resultado que me coloca nesse lugar de farinha pouca, meu pirão primeiro, que me coloca nesse lugar de não compreender a dimensão colaborativa e como que isso pode produzir uma cultura mais ampliada dessa organização, faz com que definitivamente muitos dos resultados possíveis de inovação, de transformação, de sair do lugar comum, pensar fora da caixa, né, que são essas expressões que as pessoas usam, fiquem em segundo plano. E eu sempre vou ficar me perguntando quando é que eu vou parar para me entregar aquele projeto incrível que está aqui na minha cabeça e que às vezes me acorda no meio da noite e que às vezes aparece no meu final de semana como sendo, quem sabe, a coisa que eu mais gostaria de estar entregando energia, mas que eu não posso me dedicar porque eu estou sendo cobrado por um resultado imediatista, por um cotidiano, por um todo dia, que me impede de pensar de forma mais ampla. E isso, quem sabe, seja um dos principais mazelas que as organizações vivem no nosso tempo, o que inclusive afasta muitas pessoas. E o que é incrível da gente pensar é que as pessoas que são afastadas desse ambiente são justamente aquelas que a gente gostaria de reter, porque são aquelas que trabalham mesmo quando não estão sob pressão, entregam mesmo quando não estão sob pressão e podem, por isso mesmo, ampliar sua visão e seu processo de criação, de inovação e de performance. Então, se você realmente busca time de alta performance, é muito importante coordenar aquilo que é dito, aquilo que é pensado como sendo ideal, como sendo um modo adequado de se viver e de fazer gestão de pessoas dentro da organização, com a prática cotidiana. E quem mais sofre nessa história toda é a liderança média, né, que é cobrada de cima para que a cultura se faça valer, só que na hora que ela vai transferir isso para baixo, ela não consegue, porque ela tem um monte de números para entregar, para bater na linha final, né. Então, se você vê essa dificuldade na sua organização, comece a procurar
essa homogeneidade entre os discursos, comece a não ter tanta utopia naquilo que está escrito na cultura e também não ser tão leniente, não ser tão eh eh eh, poroso, né, em relação àquilo que se faz, aceitando que os caminhos tortuosos, né, nos levem aos resultados. Porque se tem alguma frase que um provérbio que eu acho um horror e que é um daqueles que eu gosto, estou pensando em jogar fora da minha vida, né, e nunca mais repetir, é: os fins justificam os meios. Definitivamente são os meios bem trabalhados, cotidianamente, com consistência, que produzirão todos os meses fins alcançáveis, e não você ter que pressionar, pressionar, pressionar para conseguir o resultado daquele mês, e mês que vem nova carga de pressão, mês que vem nova carga de pressão, até que você começa a perder todas as pessoas que realmente trabalham sem serem pressionadas e fica apenas com aqueles que você precisa o tempo inteiro estar gerenciando ou microgerenciando, que é definitivamente uma das piores perdas de energia que a liderança pode ter. Se você gostou desse conteúdo, já sabe que aqui, se fosse trivial, não ia ter a menor graça, então não tem solução fácil para esse problema, tem você se debruçando e entendendo como é que você equilibra essas forças e compartilhando esse vídeo com mais pessoas que podem te ajudar a pensar nessa dinâmica aí na tua organização. Então, curte aqui o vídeo, dá aquele compartilhar geral, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e acompanha a gente todo dia útil, porque todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. E eu te espero no próximo. Um abraço.